Hoje, a gente vai mergulhar uma passagem do Evangelho que traz um paradoxo, sabe? Uma coisa que, à primeira vista, parece não fazer sentido. De um lado, a gente tem o convite à alegria do domingo Gaudete. Do outro, a imagem super sombria de João Batista jogado numa masmorra. É a história de como encontrar a luz da fé, mesmo nos momentos mais escuros da vida. Vamos juntos nessa jornada? E a pergunta que fica, que ecoa desde aquela prisão até os nossos dias de hoje, com todo o cansaço e as nossas lutas, é exatamente esta: como é que se encontra alegria quando tudo parece escuro? É nessa conversa entre João e Jesus que a gente vai buscar uma luz para essa questão. Então, tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta que não vem de um lugar qualquer, mas do fundo de uma prisão. E ela revela uma tensão, uma busca desesperada por clareza no meio da confusão. Vamos tentar imaginar a cena. João, o grande profeta, aquele que batizou Jesus, está lá, preso no cárcere de Herodes. E ele começa a ouvir falar das coisas que Jesus anda fazendo. Só que as notícias parece que não se encaixam muito bem com o Messias que ele esperava. Então, a pergunta dele, que chega por meio dos discípulos, carrega todo o peso daquela situação e a urgência de ter uma resposta definitiva. E olha que interessante, essa pergunta de João pode ser lida de duas maneiras, em duas camadas. De um lado, a gente tem a visão mais tradicional de São João Crisóstomo, que diz que a pergunta não era bem para ele. João já sabia quem era Jesus. Ele fez a pergunta para ajudar os seus próprios discípulos a entenderem. Foi uma espécie de aula, sabe? Mas, por outro lado, o Papa Francisco nos convida a enxergar também o lado humano, a escuridão do coração do próprio João. Uma dúvida genuína, uma perplexidade de verdade. Mas por que essa perplexidade toda? É que a gente precisa lembrar o que João pregava. Ele anunciava um Messias com fogo, com julgamento. Ele dizia que o machado já estava pronto para cortar pela raiz as árvores que não dessem fruto. E de repente as notícias que chegam de Jesus são de compaixão, de cura, não de um juiz implacável. A realidade parecia bem diferente da profecia dele. E é aí que a gente chega no ponto de virada da história. A resposta de Jesus. E não é uma resposta qualquer, não é uma afirmação, é uma demonstração. Jesus não responde com um simples "sim, sou eu". Ele aponta para os fatos, para o que está acontecendo ali, na frente de todo mundo. Ele diz: vão lá e contem para o João o que vocês estão vendo e ouvindo. E cada item dessa lista, a cura, a purificação, a vida nova, é o cumprimento das profecias de Isaías. Jesus está mostrando que os sinais do reino de Deus não são de destruição, mas de restauração, de resgate da dignidade humana. A identidade dele está nessas obras de misericórdia. Essa frase do Papa Bento XVI resume isso perfeitamente. O poder de Cristo não é o da força bruta, da imposição. A revolução dele é silenciosa, feita com essas luzes de caridade. É quase como uma violência do amor, que transforma o mundo de dentro para fora com gestos de cura e compaixão. Só que essa resposta de Jesus, esse jeito de ser de Deus, apresenta um desafio. Um desafio que o próprio Jesus vai chamar de escândalo. Essa frase final de Jesus para os discípulos de João é uma bem-aventurança. Mas o que quer dizer não se escandalizar com ele? Que pedra de tropeço é essa que ele está mencionando? O escândalo, nesse caso, é a própria humildade de Deus. É a nossa dificuldade em aceitar um Messias que não vem para esmagar os inimigos, mas para curar os doentes. Muitas vezes a gente quer um Deus à nossa imagem e semelhança, um juiz implacável ou então um amuleto que resolve tudo. A felicidade, segundo Jesus, está em aceitar Deus como Ele é, cheio de ternura e cuidado, especialmente com os mais frágeis. Assim que os mensageiros de João vão embora, a cena muda. Jesus se vira para a multidão e faz uma defesa apaixonada, incrível, do caráter do seu amigo que está preso. E aqui tem um detalhe sutil e muito bonito que São João Crisóstomo percebeu. Jesus espera os discípulos de João irem embora. Por quê? Para que ninguém pensasse que era bajulação, sabe? Para que o elogio não parecesse uma tentativa de agradar. Ele faz isso pela pura verdade, para defender a honra de João na frente de todo mundo. A pergunta que Jesus lança para a multidão é retórica e muito forte. Um caniço, uma cana, é aquela planta frágil que se dobra com qualquer ventinho. Ele está perguntando: vocês acham mesmo que João é um cara inconstante, que muda de opinião dependendo da pressão ou da conveniência? A resposta que fica no ar é o exato oposto do caniço. João é uma rocha, firme na sua missão, fiel às suas convicções.
mesmo que isso tenha custado a liberdade e, no fim, a própria vida. No mundo onde tudo parece tão líquido e negociável, Cristo exalta a integridade como uma virtude fundamental. E aí, para fechar esse elogio todo, Jesus faz uma das declarações mais paradoxais e ao mesmo tempo mais cheias de consolo de todo o Evangelho. Olha só esse contraste. Primeiro, o maior elogio que alguém poderia receber. Ninguém que nasceu de mulher é maior que João Batista. Ele é o topo, o ponto máximo da antiga aliança. E logo em seguida, na mesma frase, a virada de chave. Mas o menor, no reino dos céus, é maior do que ele. Ué, como assim? Como isso é possível? A chave para a gente entender esse mistério todo está numa única palavra: a graça. Jesus está inaugurando uma realidade totalmente nova, a da filiação divina. Não é uma competição de méritos humanos. João é o maior dos profetas, sim, mas aqueles que entram no reino por meio de Cristo recebem um presente que nem João teve em vida. A gente se torna filho no filho. Então o ponto central para nós é este. A nossa grandeza não vem do nosso esforço, do nosso heroísmo, por mais nobre que seja. Ela vem de um presente gratuito que a gente não merece. A grandeza no reino de Deus não é conquistada, ela é recebida. E essa é a grande consolação dessa passagem. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que amarra a história da prisão de João e a resposta de Jesus à nossa própria vida. Se o Messias se revela pelas obras de misericórdia, onde é que a gente pode ver a mão dele agindo no mundo hoje? A resposta é a mesma de 2000 anos atrás. A mão do Messias está presente onde quer que exista um gesto de cura, onde a dor de alguém é aliviada, onde a misericórdia consegue iluminar a escuridão. Essa é a luz que brilha desde aquela cela de prisão até os nossos dias, nos convidando a encontrar a verdadeira alegria não na busca por poder, mas no serviço humilde e na compaixão.